Esse coitadinho aqui foi deixado por sua namorada porque ele acabou quebrando uma perna e ganhou o apelido de aleijado na escola. E bom, basicamente todo mundo humilhava ele e chamava ele de fraco. Mas a verdade é que ele acabou sendo morto por ter sido traído por essa sua namorada no futuro. E depois ele acabou voltando no tempo, mantendo a sua memória. E com isso ele fortificou seu espírito, botando geral pra se ajoelhar perante ele. É claro que se vocês gostarem dessa história que é muito promissora, comentem aí. Comentem se querem a parte 2. Vocês falam que eu não trago parte 2, mas quando eu trago vocês o assistem, então comentam aí que eu quero saber. Mete aquela bala no like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 100 mil inscritos, que cara, tá chegando. E é claro, né rapaziada, o nome do manhwa vai estar no servidor do Discord, que eu tô deixando aqui na descrição, então não perde tempo, passa lá. E agora aproveitem o vídeo, tamo junto. Esse jovenzinho aqui tava muito bolado, e de repente ele abriu os seus olhos, instintivamente fechando a mão como se estivesse sentindo um perigo, e mais pistola ainda, ele acabou gritando, perguntando se um tal de Kim Yu queria encontrar a morte realmente. Na sala de aula, as outras pessoas, os outros alunos, sentados em suas cadeiras, olhavam para ele com expressões meio que curiosas e divertidas, sem fazer ideia do que estava acontecendo e se por acaso aquele garoto tinha ficado Lelé da Cuca. A professora, igualmente confusa, não conseguia compreender aquela situação, mandando o nosso protagonista Baile e Xiao se sentar e ficar quietinho e parar de dar chilique. A atmosfera na sala estava carregadíssima e um dos garotos deu um tapa na mesa e, voltando-se para o seu amigo que estava atrás dele, sugeriu que talvez o rapaz estivesse possuído por uma entidade maligna, como se ele estivesse se preparando para lutar ou se quisesse realmente sair no soco com alguém imaginário. O jovem, ainda sentado, tentava entender o que se passava, pois ele estava na escola, mas nos seus pensamentos, alguns fragmentos de uma vida passada, como se ele tivesse vivido uma outra vida, estavam surgindo e invadindo a sua mente. Ele tinha certeza de que em algum momento já havia morrido sim, e ele estava em uma outra nova vida. A confusão era muito grande, mas uma coisa estava clara: ele se lembrava de ter completado 18 anos uma vez mais do que deveria. Aos poucos, as memórias estavam retornando, inclusive o seu próprio nome. Ele era Baile Xiao. Tinha fracassado no vestibular e 7 anos após toda essa coisa ruim, ele perdeu os pais. A dor o levou ao se mandar de F. No entanto, de alguma maneira meio que inexplicável e sem nenhuma sensatez, ele foi transportado para o continente de Yao, onde a sua jornada de ascensão havia começado. Lá ele acabou se tornando o governante de Yao, um dos mais respeitados cultivadores de toda a sua geração. Mas de uma forma meio triste, logo após a sua cerimônia de consagração, ele foi traído e mandado de vala por sua própria namorada. Olha que cagada. O mais impressionante, porém, é que ele havia renascido, voltando pelo menos 300 anos aí no tempo. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto, pois para ele, essa segunda chance era a melhor coisa que lhe poderia ter acontecido. A ideia de se aprimorar e alcançar o auge o inspirava tanto que ele nem estava ligando para ter morrido. Quando o sinal tocou, Yun Xiao sentiu que a sua vida estava prestes a tomar um rumo totalmente diferente. Afinal, não se é todo dia que tem uma nova chance de vida, né? E apoiando em uma das suas muletas, ele se levantou e saiu da sala com algum esforço ali, pois estava realmente complicado. Dois colegas sussurraram entre si, chamando o prota de azarado e comentando que o seu problema nas pernas era a consequência de um acidente que ele havia sofrido. Ouvindo tais palavras, o nosso herói não se incomodou, pois para ele o acidente que o havia mudado era apenas um detalhe e nada mais importava agora. Ele acreditava que logo estaria completamente recuperado e enquanto saía do pátio da escola, uma garota bem bonita estava se aproximando dele. Ela o encarou questionando por que ele estava seguindo e eles insistiu que tinham terminado recentemente e que deveria parar de importuná-la. Era Lambi Miao Miao, a ex-namorada que havia deixado ele após o acidente. O protagonista observou ela tentando entender o que estava rolando e logo após isso pediu que ela saísse da sua frente, pois ele tinha coisas a resolver, dizendo a si mesmo que nem precisava mais dela, pois ela o abandonou quando ele mais precisou, então pra que ele precisaria dela agora? Ela ficou corada sem saber como reagir, mas ao vê-lo se afastar implorou para que ele parasse, insistindo que ele não deveria espalhar para todo que eles eram amigos ou que tinham ficado antes. Nosso herói continuou a caminhar lentamente, respondendo calmamente que se ela realmente tinha terminado, ele desejava o melhor para ela e queria seguir a sua vida longe dela. Enquanto olhava para o pôr do sol, refletia sobre como tudo estava acontecendo por um motivo, realmente tinha que acontecer, e essa experiência só tornaria ele mais forte no futuro, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Ignorando os gritos de Lan Miao, ele seguiu em frente, decidido a não deixar que isso afetasse seu futuro, pois agora ele tinha uma nova chance de vida. Depois, uma estudante de cabelos ruivos chamou a atenção de um empresário que se aproximou dela, chamando-a de senhorita Lan. Ele disse que o seu chefe queria vê-la, mas apenas para ajudá-la a se vingar daquele aleijadinho ali que, segundo eles, nem sequer valia o esforço. Surpresa e praticamente incerta, ela começou a questionar as verdadeiras intenções por trás daquilo tudo. Com um sorriso enigmático, aquele cara começou a falar sobre a família que pertencia, mas antes que ele pudesse concluir, a garota, ainda incrédula, perguntou novamente se ele realmente era Yelin. Confirmando com um aceno, o estranho acrescentou que o seu mestre, havia ordenado que assim que ela entrasse no carro, os seus homens quebrassem a outra perna do rapaz. Por um momento, ela se perdeu em seus pensamentos, se lembrando de como
como aquele acidente havia apagado tantas coisas e, refletindo sobre seu ex-namorado, percebeu que ele não era alguém comum. Havia uma coisa muito estranha nele, como se ele soubesse de alguma coisa que ninguém mais estava sacando ali. Uma personalidade muito singular que parecia estar escondendo uma coisa muito mais profunda. E cá entre nós, garotinha, realmente estava mesmo. Se virando para sair, a garota declarou que Bailey não tinha nenhuma ligação com ela e que, portanto, não cooperaria. Lamiel se recusou a ajudar o cara ali do mal, afirmando que estava bem e que ninguém estava seguindo ela. Ao ouvir essa recusa, o jovem pensou que a decisão dela se devia ao conhecimento que tinha sobre a influência da família do clã Jinchao. Com raiva, ele acabou proclamando que a família só lhe trouxe prejuízos e muitos problemas mesmo, inclusive privando ele das próprias pernas. A loura, no entanto, apenas deu uma risadinha, deixando ele sozinho com seus próprios pensamentos e, bom, meio que lutando com sua própria mente também, né? Um minuto depois, ele começou a rir, mas de uma forma meio perturbadora e, bom, se fosse eu no lugar dela, eu teria ficado com medo. Com um sorriso maquiavélico, perguntou à garota se ela realmente acreditava que o vestibular seria realizado em breve. Subitamente, ela se lembrou de sua vida anterior, quando seu pai chegou no Haiti e construiu um tipo de império no ramo de transportes, tornando-se um cara extremamente cheio da grana, rapaziada. No ano passado, porém, um acidente acabou mudando tudo e um dos motoristas de Xiao bateu no carro onde estava o pequeno Yelin, deixando ele aleijado e desencadeando uma série de infortúnios para toda a família Beijing. Após o incidente, o pai dela foi forçado a vender literalmente tudo o que ele havia construído, pois sabia que a família Ye estava se vingando, mas ele era impotente diante daquela situação bizarra que estava lhe acontecendo. E cá entre nós, rapaziada, o cara nem sabia por que estava acontecendo isso com ele. Enquanto isso, nosso herói estava no seu quartinho lá, se perguntando sobre a necessidade de se recuperar rapidamente e também, talvez, começar a treinar para evitar os problemas do passado, né? Se tornar uma pessoa mais forte e melhor do que ele foi antes. Entendendo que o mundo onde ele estava agora possuía também uma forma de espiritualidade meio esquisita, ele acreditava que absorver energia curativa não seria tão difícil assim. Com um sorriso de satisfação, ele percebeu que estava realmente fazendo um progresso ali, ainda meio que lento, né? Mesmo assim, o antigo governante do palácio Yusu estava determinado a retornar com toda a fúria e toda a pompa. Um novo dia na escola começou e os alunos se dirigiram ao local ainda assim muito entusiasmo, afinal, ninguém tem tanto entusiasmo assim quando começa a aula, né? No meio da aula, tá tudo bem. O estranho se aproximou do nosso protagonista meio que com surpresa por ter visto ele ali, depois de tudo que tinha acontecido. Mas isso não incomodou o nosso herói não. Ele calmamente respondeu perguntando o que é que o cara queria. E observando de longe, o cara percebeu que Minao era um admirador de Miao Miao, indicando uma conexão com ele. O estranho apontou para um homem à distância esperando pelo nosso prota e ele sugeriu que o jovem deveria dedicar um pouco do seu tempo a esse tal encontro aí. Ao olhar, Yunshao até que ficou surpreso, pois era o mesmo homem que em sua vida passada havia quebrado a sua perna antes do vestibular, causando tanto sofrimento à sua família e tanta coisa ruim à sua vida. Ele tinha uma constituição forte, era um praticante de artes marciais do reino de Mindin, um nível muito elevado. Na China, as artes marciais são divididas em 4 reinos: Mindin, Endin, Yujin e Dengjin. Atingir o reino Mindin significava possuir uma força capaz de gerar um impacto de até 136 quilos, rapaziada. Quase o dobro do meu peso. Cansado de pensar demais, o jovem se virou para Lin Miao, perguntando quem pensava que era para usar iniciar uma conversa. A provocação irritou seu adversário, que avançou muito furioso, gritando insultos. No instante, Beiyun não apenas evitou o golpe, mas também respondeu com um tapa certeiro na fuça, afastando-se em outra direção. E após uma breve pequena pausa ali, ele ordenou com muito desdém, meio que debochando, que o agressor se retirasse dali antes que piorasse as coisas para ele. Mas a raiva ainda era o sentimento que estava predominando ali, e ele se perguntava como, em uma única noite, o jovem havia se tornado tão forte e tão resistente, na verdade, tão corajoso assim e imponente, já que ele era sempre um bundão, né? Enfim, como se ele tivesse passado até por uma transformação basicamente total do seu corpo. Realizando um movimento ágil, ele agora declarava em voz alta o quão forte o nosso herói estava, comparando ele a um verdadeiro monstro. Nosso protagonista percebeu que um novo ataque acabaria acontecendo em breve, e então decidiu agir primeiro para que seu oponente pensasse 2 vezes antes de ser tão nojento de novo e tão ousadinho, né? Afinal, quem pede recebe, né, rapaziada? Caído ao chão e muito exausto, o Lin lamentou por nunca imaginar que o jovem também sabia lutar dessa forma, tão voraz, enfim. Com muita tristeza na voz, ele acabou desafiando, sugerindo que se realmente quisesse morrer, deveriam ir até o beco e resolver isso como adultos. Enquanto ouvia as provocações, Beiyun pensava consigo mesmo que ao reunir 100 pontos de aura, seria capaz que ele evitasse qualquer golpe daquele cara. Em um instante, o homem se lançou sobre ele de novo, perguntando se ele realmente queria morrer. Bei Lin-jun o acertou com força no peitola, observando atentamente o agressor com uma poderosa corrente de energia acumulada, decidindo que ao reunir 500 pontos de aura, seria capaz de dar um chute devastador. Num movimento rápido, como
como se fosse um feixe de luz, um raio de luz, qualquer coisa assim, lançou o cara pra fora, para o lado. Percebendo que algo estava errado, o cara começou a gritar em desespero, usando a linguagem rude, acusando o nosso herói de ter ido longe demais em uma briga. Mas o jovem sabia que ele não podia ficar parado por ali, e decidiu continuar a luta para mostrar ao seu adversário que realmente estava no comando. Enquanto se afastava, pensava triunfantemente que com um único golpe sequer, ele havia eliminado o problema, se referindo ao grandalhão. As únicas pessoas que assistiram à luta começaram a sussurrar sobre o nosso protagonista, incapazes de entender como é que um jovem daqueles, né, que sempre foi um bundão, que recentemente até estava aleijado, conseguiu algo tão impressionante assim, derrubando o maluco com apenas um golpe. Rapidamente, uma garota que nem queria se envolver olhou com muito medo para tudo que estava rolando, e os meninos reunidos no pátio se perguntavam se o nosso herói já tinha praticado artes marciais antes, afinal, como que ele conseguiu essa façanha? Alguns até pensaram que ele era o capitão do time de futebol e que a sua namorada era a rainha da escola. Contudo, um acidente um ano antes havia deixado ele, bom, rapaziada, meio que debilitado. Ele não estava aleijado, mas estava debilitado. Isso mudou literalmente tudo na sua vida. E enquanto ele tentava se levantar e recuperar os sentidos, Jin queria ameaçar o nosso herói, porém ele não conseguiu nem sequer ter forças o suficiente para organizar os seus pensamentos. O cara estava derrotado demais. Mei Lindinho apenas sorriu, percebendo que as ameaças do adversário, bom, rapaziada, eram vazias, né? O cara estava devastado. Ele sabia que o outro nem sequer poderia fazer nada de verdade. No próximo momento, um segurança acabou aparecendo ali no pátio da escola, botando uma ordem no bagulho, dizendo que todos os alunos deveriam voltar de uma forma meio que imediata para as aulas e esquecessem tudo que estava acontecendo ali. Enquanto se afastava, o valentão até pensou que todos deveriam tomar cuidado com aquele malul, que claramente tinha algo perigoso na cabeça. Ele simplesmente fingiu que estava malzinho, mas na verdade ele praticava artes marciais em segredo e quando menos esperavam, ele acabou atacando. Bom, essas foram as palavras do jovem derrotado. E quando todo mundo ouviu isso que ele estava falando, os estranhos gritaram para que ele cuidasse do problema e caso não pudesse fazer isso, que procurasse outras pessoas com mais experiência. Afinal, ninguém mandou mexer com quem estava quieto, bonitão. Lin, porém, não é até o seu chefe e explicou que precisava de 7 dias para concluir o seu trabalho de uma forma que o jovem nem conseguisse passar no vestibular. O chefe Otto então explicou que contrataria o maior número possível de profissionais para ajudar nessa tarefa, mas acabou alertando que eles precisariam ser pagos com grana viva, com money. Com uma voz calma, ele ressaltou que o dinheiro não seria problema, mas que se o cara falhasse de novo, não deveria culpá-lo por toda a crueldade que aconteceria em seguida. Depois de volta à sala de aula, alguém se aproximou do prota e perguntou se caso sua perna estava recuperada de verdade, destacando que ele parecia muito melhor e mais confiante do que estava anteriormente. E aproximando-se do menino, o colega perguntou como é que ele se sentia, se estava bem. O jovem, que antes era considerado o aleijadinho da sala, sempre havia sido tratado com respeito e amizade por esse tal colega. Eles moravam na mesma área e o amigo frequentemente levava o nosso prota para casa, algo que o Jan sempre apreciou. Então ele anunciou a todos que organizaria uma festa naquela mesma noite para celebrar a recuperação de Bailey. No momento seguinte, Miao entrou de uma forma silenciosa na sala de aula, meio que de butuca, e ouviu atentamente os colegas que estavam discutindo sobre o prota. Alguns sugeriram um karaokê para cantar e curtiram uma boa moda, enquanto outros preferiam simplesmente ir para um restaurante apenas para bater um papinho e trocar uma ideia. A garota permaneceu quietinha, incerta se deveria intervir na conversa ou apenas ouvir o que todo mundo estava focando ali. Um dos meninos estavam bem animados, pois perceberam que seria uma das últimas vezes em que estariam todos juntos antes de terminar a escola e seguir caminhos completamente diferentes. Sam, o líder da turma, então interveio, sugerindo que já que seria o último encontro deles, a festa também deveria ser uma despedida em homenagem à recuperação do prota. E todos gritaram de alegria, pois a ideia foi muito bem recebida e literalmente todo mundo apoiou aquela proposta. Afinal, quem é que não gosta de uma festinha, né, rapaziada? Comenta aí, tu curte uma festinha? Naquela noite, o clube estava repleto de conversas animadas e alguém até perguntou quais coisas interessantes tinham acontecido na escola naquele dia. Um jovem perguntou a uma garota desconhecida se ela se lembrava de alguém que havia prendido seu cabelo em um coque ou com quem havia costurado seu vestido. E também lembrou como timidamente pediu um pedaço de borracha a Bela. Temendo que ela sequer negasse ou aceitasse o seu pedido, ele não estava muito bem da cabeça. Ouvindo todas essas conversas, o nosso proto até que ficou melancólico e triste, coitado. Parecia que todas aquelas palavras traziam à tona as lembranças pessoais e até mesmo íntimas que não lhe davam paz de tudo o que aconteceu em sua vida, rapaziada, no secreto ali. Ele deixou cair o copo sobre a mesa, demonstrando claramente que ele estava muito zangado e que não estava se sentindo à vontade naquele ambiente. E quando ele saiu daquele lugar, finalmente ouviu as últimas palavras dos garotos, que disseram que nada era mais o mesmo, pois tudo havia mudado de uma forma drástica e absurda, repentinamente assim. Enquanto Bailey e Yun finalmente
lentamente caminhava pelo corredor, ele refletia sobre como os anos passados foram maravilhosos ao ponto de ser difícil de sequer esquecê-los. Miao, que estava com seus colegas também, se levantou de repente e saiu da sala seguindo os passos do prota. Ao chegar no corredor, ela viu o rapaz se movendo ao longo dele, claramente se preparando para sair do prédio e ir para um outro lugar bem distante daquele local. E antes que ele pudesse fechar a porta, Miao ouviu os meninos gritando que enquanto ele estava doente não precisava dele, mas agora que estava tão recuperado, era bem diferente. No instante seguinte, a garota gritou para o prota que não entendesse mal, pois lhe queria contar algo muito importante e necessário para a vivência dos dois. Olhando para longe, a linda ruiva começou a falar com um tom de vergonha na voz, pedindo que no futuro ele fosse mais cuidadoso e mais cauteloso possível. Ela tentou expressar o que estava sentindo, mas parecia difícil encontrar as palavras certas daquela situação de embaraçosa e, enfim, ela não estava conseguindo mesmo. Com as mãos no bolso, o protagonista olhou para sua amiga com muita curiosidade, sem entender o que ela estava querendo lhe dizer ou por que ela estava lhe contando aquelas coisas. No instante seguinte, com lágrimas em seus olhos, a Bela deixou claro para Bai Liyun que ele deveria ter cuidado. Sem dar mais nenhuma explicação, ela se virou e acabou se afastando, acrescentando que ele deveria fingir que não ouviu nada do que ela havia dito ali para ele. A jovem ressaltou que Miao era arrogante e pragmática, mas ao mesmo tempo sabia cuidar dos outros, e o rapaz ficou confuso, sentindo que os seus sentimentos por ela tinham esfriado e, bom, não estava entendendo mesmo o que estava rolando ali, né? E antes que ele pudesse pensar em qualquer outra coisa que fosse, se ouviu um grito vindo do banheiro e alguém se virou para o homem perguntando o que é que ele estava fazendo ali, conversando com a garota. Com um olhar ganancioso e maquiavélico, ele disse que tinha um corpo muito bonitão e um rosto melhor ainda, dirigindo-se a Miao. E o estranho comentou que o irmão Zheng tinha muito dinheiro e que pagaria ela se aceitasse tomar alguns drinks e saiu para jantar com ele. Percebendo que a situação estava ficando perigosa, a garota começou a gritar por socorro, tadinha, esperando que alguém ouvisse. Nosso protagonista acabou estreitando seus olhares em direção ao banheiro e acabou correndo indo até lá, sabendo que não havia tempo a perder. Enquanto ele corria, pensava em apenas o seu próximo plano de ação, e não demorou muito para que ele diferisse um golpe devastador no agressor, que ficou sem entender bolhufas do que estava rolando. Tudo aconteceu tão rápido que parecia que a própria garota nem compreendia como é que o seu amigo havia aparecido e lidado com a situação de uma maneira tão eficaz e fácil daquele jeito. Ela ficou sem palavras, observando a cena como se tudo tivesse em transe ou coisa do tipo, esperando para ver o que é que aconteceria a seguir. Os olhos de Miao se arregalaram ao perceber que havia sido salva por alguém que ela não queria ver e que havia insultado publicamente antes. Mas naquele momento nada disso estava importando, ela só queria ser salva e não ser judiada por aquele cara. Ela se jogou nos braços do prota e começou a chorar de uma forma intensa, chamando pelo nome. Bai Liyun Xiao claramente não estava esperando por essa reação também, e nos primeiros segundos nem sabia como reagir a essa situação esquisita. Depois de alguns minutos ele recuperou a compostura, tranquilizou a amiga, dizendo que o que havia acontecido no passado não importava mais, o que importava era que agora ela estava bem também. Se virando para sair, o prota disse que seria melhor voltarem. No entanto, o agressor, ao perceber que o jovem estava tirando o pé da cena do crime, começou a gritar e insultá-lo, e quando notou que não estava sendo ouvido, o homem ameaçou o protagonista ainda mais alto, questionando se ele realmente sabia com quem é que estava lidando e ousava bater em alguém tão importante assim? Bom, tava caçando encrenca, né? Mesmo assim, os seus gritos eram praticamente em vão, pois o nosso protagonista já até estava saindo da sala. Sentado à mesa, Lun perguntou a Bai Liyun como é que havia sido a conversa com a garota que saiu antes de todos, mas ele não teve nem tempo de responder, pois no instante seguinte, alguns bandidos acabaram invadindo a sala e bateram os punhos sobre a mesa com toda a pompa. Eles examinaram todos os presentes com um olhar ameaçador, mas não disseram sequer uma palavra, mantendo um silêncio estranho para tentar instigar o máximo de medo nos meninos. Tipo aquele olhar maquiavélico, tá ligado? De vilão? Apontando para um sujeito corpulento, meio esquisitão e... sabe? O chefe dos bandidos explicou que se tratava de Zhang Jingle, um homem que conhecia o diretor de karaokê Lan, o qual também controlava toda aquela área. Com o cigarro entre os dentes, o homem comentou que havia uma garota na sala que havia entrado recentemente no corredor e que ele queria convidá-la para tomar um drink com ele, e então exigiu que a chamassem de imediato. Enquanto observava a situação, o líder do grupo sentiu uma mão pesada pousar em seu ombro e uma voz perguntou ao cara por que estava tão retraído, já que o pedido havia sido bastante simples. Sam coçou a nuca desajeitadamente, afirmando que não havia nada complicado em pedir para uma garota bonita sair para jantar com eles. Virando-se para Miao, ele perguntou se ela poderia passar um tempo com Gulin, e levantando-se da cadeira, a garota declarou de uma forma firme que ela não queria ir a lugar algum. Sua aparência estava visivelmente exausta e assustada, evidenciando total relutância em encontrar com aquele homem. Ela não queria mesmo. Segurando um copo nas mãos, Bai Liyun Xiao observou sua amiga, dizendo ela para ignorar os colegas e aqueles homens desconhecidos que não valiam nada. E notando o comportamento ousado daquele cara, levantou-se a mão afirmando que um garoto ali não estava se sentindo bem depois de ter sido chutado. Ele apontou que o jovem era um completo idiota e após uma breve pausa, Wu ordenou aos seus amigos que
agarrassem o rapaz e o espancassem até deixá-lo quase à beira da F, se é que me entende, né? Para que ele se lembrasse depois daquele encontro para usar, né, balbuciar contra as pessoas mais fortes do que ele. O mais intrigante foi que nosso protagonista permaneceu sentado, imóvel, bebendo seu suquito e observando tudo que estava ao redor. Ele continuou sentado, notando como um dos homens corria em sua direção e era como se ele esperasse que alguma coisa fosse acontecer. No momento do ataque, para a surpresa do agressor, o lugar onde o prota estava já estava vazio. Ah, eu teria ficado com medo. Ele havia se movido de uma forma tão rápida para trás que seu oponente nem sequer estava pensando em se defender. Mas também o prota estava pronto para mostrar aos agressores o que eles realmente mereciam. Os barulhitos na sala indicavam que a luta era uma questão de vida ou morte. A expressão no rosto de Gu deixava claro que ele esperava um resultado completamente diferente. Os bandidos se levantavam ou caíam, dando a impressão de que não tinham o menor controle sobre as suas próprias situações. E apenas alguns minutos haviam se passado e o nosso herói já estava em uma postura basicamente vitoriosa. Ele sorriu de uma forma maliciosa, perguntando a Gu quem seria o próximo a apanhar até quase ir Jeff. Gu estava furioso e confuso e não sabia como agir para não perder a compostura na frente de um adolescente. No instante seguinte, ele tirou a arma do bolso e o homem começou a dizer que o jovem realmente sabia lutar. Todos na sala, incluindo a garota Miau, olharam com horror para o que estava acontecendo no karaokê, mas de algum modo eles não podiam influenciar a situação. E ao ouvir a risada sarcástica do criminoso, Lan, que antes estava tão feliz por seu amigo, entendeu que Bailey Yun Xiao não podia apenas sair ferido novamente, mas talvez até ser morto agora. Isso parecia preocupar a todos, mas menos ao nosso herói. Virando-se para Gu, Bailey Yun Xiao perguntou qual deles seria o mais apto se ele decidisse atirar. Ele lançou um olhar feroz ao agressor, avisando que tinha apenas uma tentativa e se caso acabasse errando, sua morte seria certa, viu, rapaziada? Por sorte, Gu pensou que estava lidando com um mero estudante do ensino médio, mas ele sabia que se caso atirasse naquele garoto, nem mesmo seu primo poderia ajudá-lo no futuro. E estreitando os olhos, Bailey Yun Xiao desafiou o homem a atirar. E depois, sugeriu que a melhor saída seria simplesmente jogar a arma no chão e fingir que nada rolou. Bom, porque ele poderia acabar se machucando. Nem mesmo um minuto havia se passado quando Bailey Yun Xiao olhou diretamente nos olhos de Gu, ordenando que ele se ajoelhasse ali perante ele. O tom autoritário e o olhar penetrante do jovem fizeram com que algo mudasse no interior de Gu, e foi isso que aconteceu. Alguns minutos depois, a arma estava ao chão, mas o mais surpreendente era que o agressor estava ajoelhado com a cabeça baixada sem sequer ousar falar ou agir ou coisa do tipo. Em um tom mais calmo agora, nosso herói se dirigiu aos seus companheiros ali, anunciando que a festa havia terminado e que todos deveriam sair da sala de imediato. Porém, antes que ele pudesse concluir a sua frase ou coisa assim, alguém se dirigiu a Zhang Jianwu com um tom ameaçador, sugerindo que as coisas poderiam ficar mais feias e mais complicadas do que já estavam. Então ele se levantou e se virou para observar de uma forma mais atenta a pessoa que estava falando com ele, que bom, era um empresário que acabou questionando o Gu sobre como ele ousava mencionar uma arma. O empresário insinuou que Gu estava realmente cansado de viver e o nosso prota, que estava acompanhando essa conversa de perto ali, cara, ao vivo e a cores, também não entendia quem era o homem que havia aparecido na sala há um minuto atrás. Mas com um tom frio, o empresário apontou que Gu não apenas mutilou seus homens, mas também forçou seu irmão a se ajoelhar, ignorando seus pedidos de ajuda e também de misericórdia. Naquele momento, o nosso prota simplesmente ficou parado observando sem saber como agir naquela situação e decidiu não entrar em uma outra discussão no minuto seguinte. O estranho então se virou para seu assistente, cujo nome era Elan, mas parecia que não precisava explicar mais nada, e voltando-se para o prota comentou que apesar das habilidades do jovem, ele iria lhe dar uma vantagem de 3 golpes. Bailey Yun Xiao pensou que o seu novo oponente estava no nível de Minjin, mas ainda era mais forte que Jinnan. Porém, se ele usasse a sua energia espiritual, aquela pessoa não seria um problema, não seria nada, cara, seria derrotado facinho. Reunindo coragem, o jovem disse ao agressor para atacar primeiro, sabendo que poderia lhe dar uma boa resposta à altura, se é que entende. E o homem claramente não conhecia o nosso prota e ele tossiu como se percebesse que o garoto não tinha nem chance e sorriu de uma forma sarcástica para ele, como se fosse uma mera criança. Rapidamente ele tirou sua capa enquanto acelerava e começou a dizer Bai Yun Xin para não ser tão confiante assim, pois isso poderia terminar muito mal pro coitado. Afinal, quem muito canta, né, acaba parando de cantar um momento. No tempo seguinte, Lee não prestou atenção em como o agressor corria em alta velocidade, e o homem fez todo o possível para acertar o adversário com a maior força do mundo, com a intenção de nocauteá-lo com um único golpe. Nosso prota sabia que não seria fácil para ele, porém, ele estava realmente consciente do que precisava fazer, e ao cobrir o rosto com as suas mãos, pensou que o golpe havia sido forte, mas felizmente sua reação foi muito mais rápida. E enquanto o inimigo estava se aproximando cada vez mais ameaçando, ele entendeu que precisava reunir uma energia espiritual e esperar a oportunidade certa para diferir um golpe característico. Menos de um minuto depois, Elan tentou acertar o jovem de novo, mas encontrou uma resistência muito potente agora. Bailey Yun Xiao, com o peito para a frente, não tinha intenção de se render e mostrou ao seu oponente com toda a pompa que não seria tão simples quanto estava parecendo à primeira vista. Nem um minuto
minuto havia se passado e o adversário já estava falando de forma ameaçadora, embora sem especificar do que realmente estava se tratando. E todos os presentes entenderam que a iniciativa estava completamente ao lado do nosso herói, que não daria ao agressor a chance de escapar, continuando a pressionar o homem. Bailey Yunxiao entendeu que ao reunir toda a sua energia espiritual em um único lugar só, poderia alcançar a tão esperada vitória, e continuou atacando o adversário repetidamente, e todos os presentes ouviram sons estranhos e um som de trituração que indicava que o jovem estava ganhando vantagem nessa tal competição absurda. Nem um minuto se passou quando Alan foi lançado ao ar, não com um salto não, mas sim com uma porrada. Um jovem que havia ignorado o desconhecido de terno antes observou tudo isso com muito espanto, pois ele não estava esperando tal ato. Admitindo para si mesmo que não esperava ver um de seus próprios homens, dos seus melhores assistentes, em que havia apostado sendo derrotado. Alan foi jogado ao chão com os dentes quebrados, gritando de dor, e o empresário entendeu que a batalha estava prestes a terminar e a chegar ao seu fim triunfante, e que o vencedor definitivamente não seria seu assistente, mas pasmem, sim o estudante que apresentou os resultados impressionantíssimos. Isso era verdade porque depois de alguns minutos, ele se aproximou do assistente perguntando como que alguma coisa desse tipo poderia ter acontecido, mas ele nem sequer teve resposta. O empresário se virou para o Prota e disse que ele não poderia ir ao seu clube a qualquer momento, onde absolutamente tudo seria gratuito para ele. Ele devia ir para esse lugar. Enquanto saía pela porta, o protagonista disse que esperava que no futuro o empresário treinasse melhor os seus subordinados e pediu aos amigos que o acompanhassem enquanto estava deixando o clube. Um dos meninos comentou que o nosso Prota era incrivelmente forte e corajoso, pois decidiu proteger a garota com toda a pompa. E o outro até acabou adicionando ali, na conta do Prota, que o jovem nem teve medo de lutar sozinho contra 7 pessoas e que ninguém conseguiu tocá-lo, o que era mais absurdo ainda. Ao perceber que já era noite lá fora, ele sugeriu que depois de tudo que havia acontecido, todos deveriam ir para casa. Lan, que ainda estava admirando Bailey Yunxiao, pensou como seu amigo já havia se tornado muito forte e lhe pediu para ajudá-la a se tornar mais resiliente. Pensando nisso, o jovem percebeu que o seu amigo não era tão ruim assim e decidiu que o ajudaria assim no futuro. Ele também pensou em aumentar o seu espírito espiritual, mas se seu oponente, igualmente forte, aparecesse, com certeza ele acabaria entrando numa situação muito complicada. Nosso Prota percebeu que precisava encontrar rapidamente um lugar com muita energia para aprimorar o seu cultivo e disse em voz alta que após os vestibulares definitivamente ensinaria Lan em algumas horas. O jovem estava sentado no Parque da Montanha Sun, que naquela época era conhecido como Lago Dragon Eye. Ele acreditava que esse lugar possuía uma energia espiritual incrível, tornando-se ideal para o seu próprio treinamento. Algumas horas depois, ele sentiu uma onda de energia tão poderosa que assustou todos os pássaros ao redor, que voaram em pânico em várias direções. Percebendo o que havia acontecido, ele notou que finalmente havia ultrapassado o reino do espírito, mas logo em seguida ouviu um som de galhos secos se quebrando em algum lugar muito próximo, como se alguém estivesse pisando neles à espreita do protagonista. Bailey Yunxiao percebeu que alguém estava se aproximando e decidiu que já havia treinado o suficiente por hoje, especialmente porque ele tinha alcançado um excelente resultado. Enquanto ele se afastava, ouviu alguém gritar para que não fosse embora tão rápido e ficasse mais um momento. Era uma loira desconhecida com um olhar de desagrado que se virou para o homem mais velho apontando que ele estava se movendo muito rápido. A garota então perguntou ao avô se ele havia conseguido encontrar o menino. O homem permaneceu em silêncio, mas internamente refletia que a energia do jovem estava no nível de Andy, enquanto a da garota estava no nível de Ellen. Dirigindo-se ao protagonista, o homem de meia idade perguntou se ele tinha visto alguém gritando naquela área recentemente. O mesmo respondeu de uma forma calma que não havia ouvido nada do tipo e que também nem tinha visto nada de esquisito por ali. A conversa continuou e o homem começou a perguntar ao jovem o que ele estava fazendo ali. Ao que a loira acabou comentando que nem todos conseguiam passar pelos fundos da fazenda, insinuando que o local tinha alguma importância, assim, não era tão simples alguém tá ali não. O jovem não entendeu o que havia de tão estranho e incomum naquilo e sem responder deu meia volta e começou a se afastar. Contudo, o homem gritou para ele mencionando que sua neta havia falado de forma rude e que ele deveria ignorá-la. E ouvindo o homem se referir ao avô como velho, a garota não conseguiu resistir e perguntou como que ele ousava insultar um cara mais velho do que ele. Então, ela assumiu uma postura de combate, declarando em voz alta que aquele garoto ali estava em apuros, pois ela iria dar uma surra nele para ele aprender a respeitar as pessoas que eram mais velhas do que ele. Oh, cara nojento. Enquanto nosso herói permanecia paradaço ali, ele viu a perna da garota subir ao ar, prestes a desferir um golpe muito fortíssimo. Quando a perna dela atingiu o alvo, se ouviu um baque surdo, mas não era um som esperado pelo oponente, não. Ela parou, olhando para ele com um desdenho, mas continuou quietinha. Após uma breve pausa, a garota acabou realizando uma pirueta, preparando-se para ferir um outro golpe ainda mais poderoso contra o Prota. No entanto, uma coisa simplesmente surpreendente aconteceu no momento seguinte. Bailey Yunxiao simplesmente agarrou seu tornozelo com a maior força possível. E percebendo que as coisas tinham ido longe demais, o homem gritou para o nosso herói parar. Mas segurando a loira, o jovem disse ao velho que talvez fosse melhor ele desaparecer de uma forma completa da sua frente. No entanto, o homem nem ouviu suas palavras, pois no segundo seguinte correu em direção de onde sua neta estava, perto da margem do rio. A garota nem sabia o que dizer ou fazer, parecia estar completamente perdida, sem nem saber como ela
se enfiou nessa enrascada completamente de graça. O velho então interveio, afirmando que o protagonista havia ido longe demais e que seu ato era inaceitável, sorrindo de uma forma sarcástica então, né? Aí o nosso herói respondeu perguntando por que ele pensava assim, insinuando que poderia lidar com ele também. O velho observou que apesar do garoto ser muito jovem, ele era extremamente cruel, havia uma maldade dentro dele, e decidindo que aquele garoto precisava aprender mesmo a lição, o velho adotou uma postura mais agressiva e em um tom frio, nosso herói disse ao velho que falava demais e deveria simplesmente atacar. Avançando rapidamente, o estranho ordenou que o protagonista se preparasse para receber uma liçãozinha daquelas, mas essas palavras nem assustaram o nosso herói, rapaziada, que simplesmente respondeu na hora de começar a batalha, para a qual ele estava totalmente preparado. Nem um minuto se passou até que a luta começasse e o homem atacou com toda a pompa, mas o protagonista conseguiu se defender cerrando o punho, e ele sabia que a batalha não seria fácil, porém o nosso herói estava confiante de que ele seria mesmo capaz de vencer. O confronto ainda estava em pleno andamento, com o nosso protagonista e seu oponente lutando de pé em igualdade. Ambos diferiam golpes poderosos e bloqueavam com a maestria. A batalha continuava e cada um estava determinado a mostrar toda a sua habilidade, também o profissionalismo, que era muito relevante. O homem claramente forte e resistente fazia de tudo para desequilibrar o protagonista e forçá-lo a gastar o máximo de energia que ele conseguisse. Porém o jovem também estava ciente dessa tal estratégia do velhote, canalizando a energia para a mão direita e se esforçava para que cada novo golpe fosse mais forte do que o anterior. Apesar do tempo passando, a luta continuava sem grandes mudanças, tornando difícil prever quem é que sairia vencedor. O estranho ao olhar nos olhos do nosso herói se perguntava como foi que aquele jovem adolescente conseguiu resistir a toda a sua força de poder sem perder a concentração ou até mesmo ceder à fraqueza que ele tanto esperava. Em um dado momento, as mãos dos oponentes se encontraram e o velho cerrou os punhos e desferiu um outro golpe com toda a pompa, enquanto o jovem utilizava toda a sua energia bloqueando o ataque. O choque resultou em uma colisão poderosa, fazendo ambos voarem a uma distância até que considerável, viu, rapaziada? Foi bem longinho. O homem, com a sua vasta experiência, percebeu que algo estava muito errado, pois ele nunca havia visto nada parecido antes em toda a sua vida. O jovem, também surpreso ao se chocar contra uma árvore, notou que seu oponente era um velho incomum, alguém que sabia e podia muito mais do que aparentava. No entanto, o jovem não estava disposto a desistir e com um golpe rápido quebrou a árvore, tentando instilar o medo no oponente e demonstrar do que ele realmente era capaz. Prota, tá tentando colocar medo no velhote com a força bruta? Olhando novamente para os olhos do jovem, o homem reconheceu que ele realmente entendia o que eram artes marciais e a concentração de energia também. Tomando isso como um elogio, o menino acabou sorrindo e confirmando logo em seguida que era realmente esse o caso. A loira se aproximou do seu avô perguntando se ele estava bem ou se ele estava precisando de ajuda, né? No caso, se curvando ao nosso protagonista, o estranho finalmente se apresentou, dizendo que o seu nome era Yuki e ele esperava que o jovem não estivesse mais bravo, porém, mas que aceitasse tudo o que tinha acontecido como parte do seu aprendizado. Olhou nos olhos do protagonista, que parecia até surpreso, pedindo que ele perdoasse a sua neta, Jane, e a ele próprio por sua grosseria e um comportamento, digamos que inadequado. Afinal, não é muito justo você sair atacando as pessoas, né? Algo parecia deixar o nosso prota em alerta e ele perguntou ao homem se eles realmente pertenciam à mesma família. Ao ver a pergunta, Yuki notou o olhar do jovem e ficou triste. Mesmo assim, convidou o garoto para tomar um chazinho com eles. Mas o jovem, com um olhar um tanto quanto confuso, digamos, disse que isso não era necessário e começou a sair dali, tá ligado? Meteu o pé. Quando ele tentou se afastar de uma forma mais rápida, Jane o segurou pela manga sem se atrever a deixá-lo ir, sem dizer sequer alguma coisa. Um silêncio constrangedor se instalou em todo aquele lugar até que Ingwan o interrompeu, dizendo que o jovem nem tinha o direito de tratar o seu avô de uma maneira tão rude e o prota claramente não gostou desse comportamento, afinal, ela estava cometendo o mesmo erro de novo. Olhando atentamente para a jovem garota, o protagonista disse para ela parar, caso contrário, ele não seria capaz de se conter, e a jovem, encarando o nosso herói, perguntou o que ele faria se ela não parasse. A tensão acabou aumentando quando ela ensinou que o protagonista realmente chegaria ao ponto de cometer um mandato de mandar os outros de F. Sem dizer sequer uma palavra, o jovem de repente levantou a mão e apontou para sua nova conhecida, percebendo que algo terrível estava prestes a acontecer. E gritou para o jovem não fazer nada e sabia que a sua neta não resistiria a uma provação tão séria assim como ele estava tentando, né? Mas a prova que todos esperavam não veio e o jovem simplesmente agarrou o pescoço da garota com a mão, embora não parecesse que ele pretendia machucar a loira, e enquanto olhava para ela, gradualmente afrouxou o controle. No entanto, ele deixou claro que se ela não parasse, ele destruiria ela por completo, sem pestanejar e sem pensar em um momento. No instante seguinte, alguma coisa incomum aconteceu e a atenção do protagonista foi atraída pelo pingente dourado que pendia no pescoço da garota. Parecia que aquele objeto despertava alguma coisa esquisita no nosso herói, que com raiva apertou a mão ao redor do pescoço dela com tanta força que o rosto da garota ficou
ficou vermelho e ela mal conseguia pronunciar sequer uma palavra. Yuki, caminhando em direção ao jovem, gritou de uma forma desesperada para que ele soltasse a garota. Nos instantes seguintes, ele se aproximou rapidamente da sua neta, mas viu o nosso protagonista segurar triunfantemente o pingente em suas mãos. Ele tinha decidido que aquele ornamento seria uma forma de compensação para si mesmo, e ao mesmo tempo deixou claro que se eles se encontrassem novamente, certamente devolveria aquele pequeno objeto. E enquanto via se afastar, o velho percebeu que apesar da juventude, o garoto era muito forte e ficou esperançoso de poder trazê-lo para a família Ye. Pai Jun ficou caminhando em frente sem nem olhar para trás, em busca de um lugar mais tranquilo e espaçoso para ele poder refletir sobre tudo isso que acabara de lhe acontecer. Segurando o pingente nas mãos, o jovem pensou que havia mais de 7.000 energias espirituais escondidas dentro daquele treco, e isso acabava significando que levaria menos tempo para cultivá-la. Menos de um minuto depois, ele deixou cair a joia que de imediato brilhou e ficou suspensa por um momento na área do chakra do peito. Logo depois, o protagonista também percebeu que o pingente havia começado a cumprir a sua tarefa principal. Logo, ele refletiu sobre o fato de ter finalmente conseguido completar a fusão da energia espiritual da rota de seda, ou seja, a energia das mãos. Antes que ele pudesse se levantar da cadeira, ouviu o som de rodas e vozes, e alguém perguntou se era verdade que o garoto não aparecia na aula há pelo menos 2 dias. Uma voz feminina confirmou que realmente era isso que estava acontecendo, porém acabou acrescentando que provavelmente não havia motivo para se preocupar, já que estava tudo bem, provavelmente. Escondido nos arbustos, Bailey viu um menino e uma menina sentados na grama, e continuou refletindo sobre a ideia de que se um monge pode fugir, então o templo não pode. Nosso herói entendeu perfeitamente essa palavra e essa metáfora, que se referia ao filho e aos pais que eram um templo. Ele também ouviu claramente o estranho ameaçando matá-los, e ao se aproximar de uma casa bem grande, o protagonista se lembrou de uma conversa que ele tinha escutado recentemente, e pensou que ele preferia destruir ele mesmo os agressores do que deixar que alguém ferisse ou fizesse algum mal para os seus pais. Ao olhar pela janela, o jovem viu alguém lá dentro, mas não se atreveu a tomar nenhuma atitude. Em seus pensamentos, ele se dirigia a alguém, dizendo que havia passado muito tempo compactando a energia de seda, mas que agora ele queria dar um presente a alguém de uma maneira bem modesta, sem especificar do que ele realmente estava se referindo. Ele esperou até o anoitecer, ainda parado no mesmo lugar, e agora ele sorria de uma forma meio que sarcástica, enquanto um espelho quebrado explodia bem à sua frente. Bailey tinha sido o responsável por aquilo, e no dia seguinte foi até a floresta para devolver algo que devia aos seus novos conhecidos, mas eles não ficaram particularmente felizes ao vê-lo por ali. Ao ouvir a pergunta do homem sobre se isso era tudo, o protagonista respondeu com um sorriso que sim, e que realmente era tudo isso e somente isso. A loira confusa estava sentada ao chão, indicando que queria ao menos ouvir um pedido de desculpas, porém não foi isso que ela recebeu. Na grande casa que o nosso herói havia visitado no dia anterior, ouviram-se gritos e os familiares entraram no quarto de um jovem que foi encontrado basicamente sem nenhuma consciência na cama. Os homens olharam aterrorizados para ele sem entender o que poderia ter acontecido, e ele estava deitado na cama com uma expressão satisfeita e parecia fora de si, como se estivesse para lá de Bagdá. Mas ainda assim havia alguma coisa realmente errada. Um dos presentes se aproximou de Elin para verificar o seu pulso e certificar de que ele realmente estava vivo, já que o maluco parecia que tinha até ido para um outro plano terreno. Ao retirar a mão, o homem anunciou com horror a todos que infelizmente o rapaz realmente estava morto. Ele se virou para uma garota que estava sentada chorando alto, com o rosto enterrado nos joelhos, sem parar de soluçar. O estranho disse que ela também gostaria de entender o que tinha acontecido, e agarrando as suas mãos com as unhas, a garota com horror nos olhos e voz trêmula explicou que até recentemente tudo estava muito bem com o cara. Começando a gritar, ela disse que só ouviu o som de vidro quebrando e em seguida o jovem simplesmente caiu sem consciência no chão. Ela continuou a olhar para o corpo sem vida, incapaz de acreditar no que estava vendo diante de seus olhos, já que não fazia sentido nada daquilo. Ele então olhou para o caco de vidro do outro lado da sala, tentando confirmar as palavras da garota, e Yuki virou a cabeça horrorizado com a ideia de que o seu parente poderia ter mandado de vala por um praticante de artes marciais. Uma condição essencial para o uso de armas externas era estar no nível de Zuzi, e Yuki não conseguia entender como Yelin poderia ter irritado alguém tão poderoso e tão perigoso assim. No momento seguinte, ele perguntou novamente à garota se ela sabia de alguma pessoa com quem o jovem havia tido um desenvolvimento recente. Bom, e na verdade ele teve sim, o nosso pró. Ainda chorando, a garota disse que o único conflito que esse cara teve foi com Bailey. De acordo com ela, Yelin tinha contratado alguém para matar esse cara, e após uma breve pausa, ela ainda acrescentou que o jovem tinha se tornado muito forte, mencionando que possuía até uma foto dela. Olhando para a imagem, Ingwan se perguntou por que o problema era com o protagonista, e o velho pensou que o jovem deveria ser alguém do nível Zuni, mas também percebeu que havia irritado Bailey. Em retaliação, Bailey mandou de vala o seu neto. Yuko ainda estava intrigado com o motivo pelo qual aquele garoto não queria ter relação com sua família e anunciou em voz alta que ninguém deveria mencionar esse incidente de novo. Vendo os rostos confusos ao seu redor, o líder do clã insistiu que todos espalhassem a notícia de que seu neto havia morrido de uma parada cardíaca. Um homem chamado velho de pai perguntou por que é que ele havia tomado tal decisão, já que o jovem era o seu próprio sangue, e com lágrimas nos olhos, o velho gritou rudemente para que ele não fizesse mais perguntas, pois já tinha decidido tudo e não tinha mais volta agora. No dia seguinte, enquanto o prota estava caminhando pelos corredores da escola de novo, ouviu alguém chamando ele. Com uma voz
voz alta e irritada, o jovem que seguia continuou a repreendê-lo por sua arrogância e orgulho só porque sabia lutar um pouco. Enquanto saboreava seu sorvete, o protagonista declarou de uma forma mais arrogante ainda, perguntando em que base aquele homem falava com ele e que direito tinha para sequer direcionar uma palavra a ele. E imediatamente o homem disse que a família estava procurando por ele e precisava dele, digamos que com uma certa urgência, ressaltando que dessa vez realmente era alguma coisa muito séria. Essa afirmação intrigou o jovem e ele começou a pensar que a família suspeitasse ou soubesse que ele era o responsável pela morte de Eren. Mas logo depois ele descartou essa ideia porque se soubessem de algo não teriam mandado Minal para buscá-lo. Após isso, disse ao rapaz que iria com ele e algum tempo depois o nosso prota já estava em uma sala ampla e bem iluminada, onde os seus novos conhecidos estavam e Yinguang estava sentado no sofá sorrindo de uma forma calma, dizendo que tinha descoberto tudo o que precisava saber sobre ele e então perguntou diretamente se ele havia matado seu parente. Com horror nos olhos perguntou o que aconteceria com ele mesmo que a garota dizia fosse verdade. A loira não gostou da resposta e começou a dizer que ele estava se comportando como se fosse um mero idiota. Ela explicou que não era ela quem queria vingança, mas sim o seu avô. Como esse era o caso, pediu que ele revelasse quem era o seu mestre. Parecia que o jovem não entendia do que se tratava a conversa e olhou com os olhos arregalados para a nova conhecida, sem conseguir entender sobre que tipo de mestre ou papinho ela estava falando. Ao mesmo tempo, o protagonista sabia que não havia problemas com sua família acreditar que ele tinha um mestre, pois isso era um benefício adicional para ele. Portanto, afirmou em voz alta que seu mestre não tinha medo de matar pessoas, e que Elin não era uma exceção, e além disso, a família provavelmente já tinha acertado a perca, o que fez Vigan bater a mão com raiva. Encostando no braço do sofá, rapidamente se levantou da cadeira com uma raiva na voz, dizendo ao jovem para não ser tão presunçoso e que revelasse de uma vez quem estava lhe ensinando todas essas artes marciais. De repente, um homem desconhecido de cabelos grisalhos interveio na conversa, afirmando que o resultado do duelo entre o protagonista e seu familiar havia sido meio que um empate, então não tinha por que tanta arrogância assim. Ele propôs então realizar um jogo treino no qual Bailey deveria participar, e olhando nos olhos do estranho, o jovem percebeu que este velho era um praticante muito poderoso, alguém que seria muito difícil de derrotar. Antes que o protagonista pudesse responder, o homem gritou para Yuko, dizendo que ele deveria parar de se esconder, e ao ouvir os passos no andar de cima, o homem não se acalmou e continuou dizendo que não esperava que Yuko fosse tão sensível. O velho permaneceu em silêncio, ficando na varanda e observando atentamente o que acontecia lá embaixo, sem dizer nem sequer um A em sua defesa. O silêncio foi quebrado abruptamente pelo nosso herói, que perguntou se era verdade que eles não queriam deixá-lo ir embora, e Yuko estreitou os olhos, gritando que era verdade, mas com uma ressalva: eles queriam ver o mestre do jovem. Era só isso. Com isso em mente, o homem de cabelos grisalhos ordenou que Bailey chamasse novamente seu mestre, mas ele respondeu com um tom muito arrogante que esse homem não era digno de conhecer um mestre tão grandioso. Enquanto cada um mantinha sua posição, o homem de cabelos grisalhos reconheceu que o jovem morreria em breve e então perderia sua confiança. E olhando furiosamente para o velho, ele declarou que Bailey deveria acabar com ele de imediato, ou talvez queria prolongar apenas o seu sofrimento. No entanto, o protagonista decidiu não responder ao seu oponente e começou a se concentrar em superar a batalha com dignidade. Foi a decisão correta, pois menos de um minuto depois o velho se lançou contra o protagonista e graças a todas as suas habilidades, o jovem até que conseguiu se esquivar, mantendo um equilíbrio e também evitando a queda, né? Afinal, ia ser feio ali. Ele havia desenvolvido bem o seu potencial energético e decidiu usar o máximo de suas novas habilidades. Concentrando toda a energia na área dos dedos indicador e médio, ele enviou um feixe de energia surpreendente e o ataque não apenas tocou a testa do oponente, mas também atravessou sua cabeça saindo pelo outro lado. A garota que observava tudo percebeu que aquele raio de energia atingiu a parede de trás, destruindo ela parcialmente, e o velho caiu de joelhos, incapaz de permanecer em pé, diante daquele jovem. Porém, o prota não parecia se importar muito e, como sempre, com as mãos no bolso, perguntou em tom triunfante quem é que seria o próximo dele. Enquanto observava o que havia acontecido apenas alguns minutos atrás, Yuko se levantou agarrando o corrimão com ainda mais força, sem saber o que dizer ou fazer. No momento seguinte, ele pensou que só havia uma coisa que poderia ser feita. As pessoas reunidas observavam atentamente o chefe da família descer as escadas de uma forma rápida, quase que na velocidade da luz, até se encontrar na sala. Bailey não se assustou nem um pouco com essa situação, pelo contrário, ele cumprimentou o velho com um tom calmo, dizendo que estava muito feliz em revê-lo. Yuko, por outro lado, cerrou os dentes de raiva e, no entanto, em vez de lutar novamente, o velho começou a se curvar e pedir desculpas em nome de toda a sua família. Ele bateu a cabeça no chão e disse ao protagonista que tivesse algum desejo, ele poderia falar sobre isso sem vergonha, pois Yuko estava completamente se subordinando a ele. O homem pensou consigo mesmo que não esperava que o mestre do jovem fosse o próprio Joji, e que se não fosse pela morte de Elin, sua família já teria sido destruída. Ao mesmo tempo, nosso prota refletiu que o reino desse cara estava assustando ele, pois seus olhos mal conseguiam acompanhar tudo o que estava rolando. Se não tivesse usado a sua energia espiritual, ele já estaria morto, mas em voz alta declarou que realmente tinha a intenção de destruir qualquer ameaça que viesse contra ele ou contra qualquer um que tivesse próximo. Após declarar que não traria mais problemas à família, o protagonista percebeu que o velho ainda não estava satisfeito. Yuko, ainda tenso, afirmou que a partir daquele momento garantiria que ninguém mais tocasse no rapaz, e como sinal de respeito, todo ano a família Yuko lhe pagaria 5 milhões. Entregando seu telefone ao jovem, Yuko pediu para ele anotar o número, explicando que a transferência da quantia necessária seria feita logo no dia seguinte. Beren aceitou, mas refletia sobre essa situação e sabia que as pessoas poderiam se virar contra ele se descobrissem que seguia apenas a rota de seda. No entanto, por hora deixou as coisas como estavam e com um olhar arrogante se virou
de costas para todos, declarando que pela primeira vez iria perdoá-los, já que pareciam ser bastante sinceros. Ele ainda acrescentou que ninguém jamais deveria se aproximar de seus pais e que se caso algum probleminha que fosse acontecesse, responsabilizaria a família Ye, e repetiu que não diria isso 2 vezes. Ouvindo tais palavras, Yuko concordou e garantiu que tudo estava perfeitamente claro para ele, como se fosse a neve. Enquanto andava pela rua agora, o Prota sentia que havia resolvido um grande problema, mas para evitar repetir erros do passado, sabia que precisava aprimorar a sua base. De repente, a sua atenção foi atraída por um pequeno bule de chá em uma loja, e à primeira vista parecia um utensílio de cozinha comum de barro, mas ele se aproximou e começou a estudá-lo mais minuciosamente. Dele percebeu que a quantidade de espiritualidade do bule era muito suficiente para 3 ou 4 dias, o que significava que ele poderia economizar alguns dias no cultivo. O vendedor que estava atrás do balcão onde o bule estava exposto olhou atentamente para o Prota sem entender o que é que ele queria, e disse que se o garoto quisesse comprar o produto, deveria pagar por ele, e se não, deveria deixá-lo no lugar para evitar quebrá-lo. E ouvindo isso, o Prota perguntou o preço, ao que o vendedor acabou respondendo em seguida, sem pechinchar, que custava 10.000 pilas. Ele parecia duvidar que o estudante pudesse pagar tal compra. Perdido em pensamentos, o Prota simplesmente lembrou que o dinheiro da família Ye só estaria disponível no dia seguinte e que, por hora, teria que encontrar uma outra solução. Apalpando os bolsos, ele percebeu que não tinha dinheiro ali, mas havia algo mais interessante. Tirando o pingente de jade, ele propôs deixá-lo como garantia por um dia para poder levar o bule, prometendo trazer o valor necessário no dia seguinte. O dono da loja começou a acenar com a cabeça em concordância, mas parecia extremamente desconfiável. E quando o Prota perguntou se estava tudo bem, o homem pensou consigo mesmo que aquela jade poderia valer uma fortuna, o que significava que ele estava prestes a ficar muito rico, já que ele não confiava que o Prota lhe traria o dinheiro no dia seguinte. Enquanto esperava em estado de completo relaxamento, o Prota ouviu seu telefone tocar, e ao olhar para o aparelho, pensando se deveria atender ou deixar para depois, ficou muito satisfeito ao ver que havia acabado de formar 2 raios espirituais para sua alegria. Na verdade, não era uma ligação, mas sim uma mensagem, uma mera notificação que a quantia de 5 milhões havia sido creditada em sua conta. Decidindo que era hora de devolver a jade, o Prota correu rapidamente para a loja de porcelana, se virando para o vendedor, e notou uma certa confusão em declaração que o comerciante nunca tinha visto o jovem antes. Com olhar desconfiado, o homem continuou a insistir que não sabia nada sobre a jade e que nunca tinha ouvido falar do bule. E percebendo o truque, o protagonista entendeu que o dono da loja estava tentando se apropriar do pingente, que valia uma fortuna, e o Prota tinha noção disso. Enquanto observava o jovem apertar um pote de cobre com facilidade, o vendedor percebeu que estava lidando com uma pessoa, digamos que incrivelmente forte, e começou a recuar de uma forma lenta, ciente de que poderia estar se metendo em problemas muito graves depois do que havia dito. E apesar disso, ele decidiu não demonstrar medo, dizendo ao jovem para se comportar obedientemente e não se gabar de sua força. Em seguida, ordenou seu assistente que acompanhasse o convidado. De repente, vários homens entraram na sala e um deles declarou normalmente que casos como esse se perseguem as coisas grandes e se perdem as coisas pequenas. Após uma breve pausa, acrescentou que ou o jovem sairia sozinho ou eles ajudariam ele a sair. No entanto, o Prota não se assustou nem um pouquinho com tal confiança na voz e disse a todos que se saíssem dali, não deveriam se preocupar, e alertou que se algum deles ousasse tocá-los, eles se arrependeriam gravemente. Os rapazes pareceram visivelmente irritados com as palavras do protagonista, ficando em silêncio por um momento, incertos sobre o que deveriam fazer a seguir. De repente, um deles pegou um cano com a clara intenção de fazer algo, digamos que perigoso, brandindo a arma, que avançou em direção ao Prota, que apenas gritou para que ele não fosse tão burro e tão arrogante. No entanto, ao invés de dar um soco, o protagonista desferiu uma joelhada e atingiu o agressor logo abaixo do queixo, fazendo o homem ficar atônito, percebendo que seus dentes estavam caindo de sua boca. Bailey se movia tão rapidamente que o grandalhão sentiu como se não estivesse enfrentando uma criança, mas sim um verdadeiro mestre. O jovem não parou por aí não, ganhando cada vez mais impulso, ele demonstrava aos seus rivais que realmente estava no controle da situação. Os outros garotos estavam armados com machados e cheios de determinação pura no peito, momento antes que agora olharam aterrorizados para aquele comprador desconhecido. Com um único movimento, o nosso herói atingiu o loiro que estava mais próximo e em seguida partiu para cima do amigo dele, que achou que teria tempo de se esquivar, mas acabou sendo atingido da mesma forma. A mesma situação desagradável ocorreu com o terceiro companheiro, que sentiu toda a força do ataque de Bailey. Para ele foi ainda pior que para os outros, pois o golpe atingiu o ponto mais doloroso e vulnerável. E vitorioso no círculo dos derrotados, Bailey se voltou para o dono da loja ordenando que ele se aproximasse, e o homem, jogando sua bengala para o lado, olhou para o jovem com horror sem saber o que fazer ou dizer. Ele entendeu que o garoto era tão forte que dificilmente alguém poderia machucá-lo sequer. Vendo o comerciante tentando se esconder, o protagonista disse que não valia a pena agir assim e que seria melhor apenas conversar. Sentado atrás do balcão, o homem respondeu em uma voz baixa que havia vendido o pingente de jade que o jovem tinha deixado ali no dia anterior, mas ao mesmo tempo pediu que o Prota não machucasse. Com calma na voz, o nosso protagonista destacou que tudo estava claro para ele. O pingente valia 1 milhão e se o vendedor realmente vendeu, precisaria encontrar quem comprou e recuperá-lo. Percebendo que a situação estava ficando perigosa, o comerciante rapidamente começou a ligar para seu cliente para explicar o que estava rolando. Do outro lado da linha, o comprador respondeu com um tom sarcástico, insinuando que o vendedor estava brincando com ele e desligou na cara. Desesperado, o comerciante ofereceu pagar 1 milhão e ainda dar mais 100 mil como compensação, e ele explicou que o pingente havia sido comprado por um homem da família Wan, e o protagonista se lembrou do homem de cabelos brancos que viu na casa do velhote lá e concluiu que ele pertencia a esse clã sim. Ao mesmo tempo, o protagonista sabia que ainda era mais fraco que os seus membros da família, e dirigindo
dirigindo-se ao vendedor, ele afirmou que não estava interessado em dinheiro, apenas queria de volta o que era seu por direito, já que combinado não sai caro. Ele exigiu que o comerciante o levasse imediatamente até onde estava o pingente, e no caminho o vendedor anunciou com uma voz alegre que havia transferido o dinheiro para o homem e, tentando puxar conversa, perguntou o nome do prota. Bailey respondeu dizendo seu nome e perguntou quanto tempo levariam para chegarem até o destino. Ao parar em frente a um belo prédio, o comerciante declarou que a viagem havia terminado, pois já haviam chegado. Uma vez lá dentro, o vendedor se virou para uma garota dizendo a ela que tinha trazido o jovem sobre o qual havia falado anteriormente, e o prota observou a cena, pensando que em primeiro lugar a garota era muito jovem, e em segundo lugar estava vestida apenas com roupas casuais, nada que indicasse um empresário ou coisa do tipo. Com uma voz severa, a morena declarou que já que haviam chegado deveriam segui-la. Enquanto caminhavam, o homem explicou que o nome dela era Iena. Iena havia se formado em História pela Universidade de Newton e agora trabalhava como leiloeira sênior, embora não tivesse muito satisfeito com essa função não. Indicando a mesa à sua frente, ela explicou que todos os itens antigos estavam ali prontos para serem vistos, e quando se aproximaram das vitrines, o protagonista fixou seu olhar em um objeto específico. Ele não conseguia desviar a atenção de uma pequena esfera que estava guardada em uma caixa. Essa esfera parecia conter uma energia extraordinária, com mais de 9.000 energias espirituais concentradas em seu interior. Calmamente, o protagonista declarou que precisava da pérola da noite, bem como da pulseira que estava ao lado dela. Yu Shen, ao ouvir o pedido, mencionou o valor de 20 milhões sem qualquer surpresa. No entanto, a oferta não espantou o prota, que prontamente disse para transferir o dinheiro. E isso só deixou a leiloeira surpresa, pois era difícil acreditar que alguém tão jovem tivesse uma quantia tão grande da conta. Escondendo a sua surpresa, a garota apertou a mão do prota, dizendo que estava muito feliz em conhecê-lo e ainda mais em fazer negócios com ele. O prota observou a garota cuidadosamente, perguntando se poderia participar do leilão para comprar a jade. Ela mencionou que o leilão aconteceria no dia seguinte e ele afirmou que definitivamente estaria lá. Antes disso, porém, ele pegaria a pérola e iria para o hotel mais próximo para descansar um tanto. Ele também sugeriu que pudessem ir juntos ao leilão, ao que os interlocutores concordaram. Algumas horinhas depois, o evento estava a todo vapor e os valores variavam entre 15 e 20 milhões por lote. Justo quando a tensão parecia ter chegado ao ápice, um homem estranho se levantou oferecendo 21 milhões pela jade. No entanto, no momento seguinte, o prota levantou a mão e fez uma oferta de 21 milhões e 10 mil, superando o valor anterior, claro. E menos de alguns minutos depois, a garota que estava organizando o evento parabenizou o prota por sua maravilhosa compra. As pessoas ao redor do prota o felicitaram por ter adquirido com sucesso as duas pedras preciosas. E sentindo-se satisfeito, ele pensou que deveria tocar as pedras primeiro para verificar sua qualidade e também a sua eficácia. Com a mente, ele caminhou em direção ao palco onde as joias estavam expostas e, pegando uma das pedras na mão, ele parecia absorver a energia que dela emanava, concentrando-se completamente naquele poder que aumentava a cada minuto. No entanto, a garota que organizava o leilão advertiu primeiro que ele precisava pagar antes de pegar as pedras, mas o prota parecia nem ouvi-la, totalmente envolvido na energia que ele estava sentindo ali. Poucos minutos depois, ele colocou a pedra de volta na caixa e disse calmamente que não precisava mais daqueles itens. E a organizadora irritada afirmou que o jovem não tinha dinheiro para comprar aquelas jades e que precisava entender que as regras eram claras. Ele não poderia simplesmente sair sem pagar. E isso, no entanto, não incomodou o prota e perguntou se realmente queriam forçá-lo a comprar as pedras que ele mesmo havia dito que não queria. Nesse momento, passos foram ouvidos no corredor e alguém se virou para o protagonista afirmando que todos os presentes poderiam atestar que ele concordou com a compra e que, de acordo com as regras, era tarde demais para recusar agora. O rapaz deveria pagar pelo que ele supostamente havia comprado e, pensando por um momento, o protagonista percebeu que os preços das joias eram realmente altos e que não seria correto enganar um estudante comum no ensino médio como ele. O jovem, percebendo a situação, ordenou que ele saísse rapidamente da sala. Com o olhar satisfeito, o protagonista perguntou se o homem realmente queria que ele obedecesse e o homem respondeu de uma forma meio que ameaçadora, dizendo que estava dando a chance ao jovem de sair dali em boas condições, mas como ele havia rejeitado a oportunidade, seria expulso de lá à força. Nem um minuto se passou quando os guardas se reuniram ao redor do prota, claramente com intenções nada das melhores. No entanto, antes que pudessem agir, uma voz feminina ordenou que todos parassem. Ela cruzou os braços sobre o peito e observou todos com muita atenção, interrompendo a ação iminente. O jovem estava confuso com a situação, sem entender o que estava rolando, e a Bella, ao lado dele, afirmou que em breve conheceria o próprio chefe Jin e que se ele ordenasse ao irmão que pagasse, ela mesma compraria Jade. E percebendo que a situação estava saindo fora do controle, um homem começou a recuar, alegando que não adiantaria falar nada disso com o chefe. Disse ainda que se o jovem fosse realmente irmão do chefe, seria libertado de imediato. Observando atentamente seu interlocutor, Yu Shen interveio, dizendo que o problema estava resolvido, e ela pegou a mão do prota e puxou, afirmando que já era hora de meterem um pé dali. Bailey não gostou daquela atitude e gritou, pedindo para a garota soltar a sua mão, mas ela fingiu não ouvir e continuou a puxá-lo para fora do local. O homem que havia ameaçado chamar o chefe observou atentamente os dois se afastarem, mas não parecia saber o que fazer naquela situação. O silêncio foi finalmente quebrado por um dos guardas que comentou que o chefe estava em silêncio há 10 minutos, enquanto todos os convidados zombavam da situação. As pessoas reunidas na sala se entreolhavam e discutiam ativamente o que estava acontecendo. E nesse momento, um som alto chamou a atenção de todo mundo. Um copo foi esmagado por uma mão e o homem no palco
público gritava furioso dizendo que um adolescente o havia envergonhado na frente de todos e que se não fosse pela garota teria dado uma lição nele. Enquanto isso, em outra sala, um estranho cumprimentou Shenan com alegria, dizendo que não havia muito tempo, e a morena se referiu a ele como chefe. O homem, que parecia conhecer bem a garota, convidou-a para conhecer as pessoas novas, alegando que queriam conhecê-la pois ela era uma grande especialista. O comerciante que estava ali ao lado do protagonista comentou que a família Jin poderia competir financeiramente com famílias como Ye e Wang. Menos de um minuto depois, eles estavam diante de uma vitrine onde uma pintura representando um pescador era exibida. Outra pessoa se dirigiu ao protagonista perguntando se ele sabia que tipo de tinta era aquela, e ele estava pensando sobre o fato de que tinha apenas 100 unidades de energia espiritual. Apertando os olhos, ele decidiu que não poderia perder tempo. Ele estava pensando sobre o fato de que tinha apenas 100 unidades de energia espiritual, e apertando os olhos, ele decidiu que não poderia perder tempo e deveria aumentar um pouco seus fluxos de energia. Ele então perguntou ao Wan se o preço daquela obra-prima poderia chegar a 10 milhões e não houve uma resposta imediata, mas em vez disso, uma garota ruiva gritou indignada, perguntando se ele estava indo longe demais com tais declarações. Ela questionou se ele sabia quem era o artista antes de criticar a pintura, e o nosso prota respondeu que Lee era apenas um mestre comum de Jade, afirmando que ele não era digno de tal título. Disse a Bella para não se preocupar com isso, e de repente vozes insatisfeitas começaram a ser ouvidas atrás do protagonista, acusando ele de falar demais, dizendo que ele nem tinha o direito de insultar o mestre Lee. Depois disso, um homem mais velho se aproximou do prota, sugerindo que eles comparassem outras Jades com aquela e escolhessem o que preferissem. Dirigindo-se ao homem com o mestre Huan, a garota, identificando-se como Shenan, disse que o jovem era seu irmão e que ele não sabia o que estava falando, pedindo desculpas em nome dele. Olhando com desdém, o homem perguntou novamente se ele realmente pertencia à família Yu. Sorrindo, Beilin falou que não, e explicou que não tinha trazido seus bens, mas que ainda poderia provar o seu ponto de vista. Então desafiou o homem para uma aposta. Observando com atenção, o homem ainda perguntou exatamente o que ele queria e para que serviria esse desafio. Com uma voz calma, o jovem explicou que se caso seu interlocutor trouxesse mais uma pintura, ele mostraria a verdade. Ao ouvir as insinuações de roubo feitas contra ele, Beilin tirou do bolso os itens que havia comprado do leilão e pediu a Shenan que informasse as pessoas reunidas o valor total das compras. Ele garantiu ao jovem que se ele realmente ganhasse a aposta, receberia a pintura de graça. Os presentes, se estamunhando aquela conversa, ficaram perplexos com a forma como o jovem falava como se fosse o grande mestre. Pegando o controle remoto em suas mãos, o chefe Jin anunciou que estava pronto para abrir a vitrine, aconselhando o prota a se aproximar e observar atentamente aquela obra. O nosso herói hesitou por um instante antes de pegar a pintura, mas no segundo seguinte, ele simplesmente concentrou sua energia e Bailey pensou que tudo estava indo conforme planejado, dispersando a energia espiritual enquanto todos observavam com muita atenção. Enquanto ele manipulava a pintura, um brilho azul apareceu ao lado dela e o próprio artista viu aquilo, mas não se atreveu a intervir ou se aproximar do jovem. Alguns entre os presentes murmuravam que o garoto estava mentindo habilmente, já que nada parecia sequer ter mudado, enquanto outros afirmavam que ele era apenas um jovem burro. No entanto, no minuto seguinte, alguma coisa aconteceu e surpreendeu a todo mundo que estava ali. O mestre Wang se curvou pedindo perdão ao prota e as pessoas ao redor gritaram, incapazes de entender por que o artista estava se rebaixando daquela forma, achando até que fazia parte de uma piada ridícula. Bailey rapidamente correu em direção ao velho e começou a levantá-lo, ouvindo dizer que o jovem era um grande mestre e que ele queria ser o seu discípulo. Parecia que algumas pessoas começaram a entender o significado de tudo aquilo, percebendo que uma figura tão renomada havia finalmente surgido na cidade. O chefe Jin, assim como os outros, aplaudiu o jovem por sua inteligência e talento, mas nem todos concordaram. Um homem encostando a parte de trás da olheira perguntou ao chefe Jin se estava tudo bem, recebendo uma resposta afirmativa, e tirando os óculos, ele comentou que não havia ninguém assim no Haiti há 50 anos. Quando percebeu que a conversa estava tomando um rumo inesperado, o protagonista disse que não falaria mais nada, e mesmo que a família Wang o tivesse convidado como conselheiro. A situação rapidamente se transformou em uma alteração verbal, envolvendo o protagonista e chefe Jin, que defendia o jovem de todas as maneiras possíveis. O clima estava esquentando e o estranho parecia cada vez mais indignado e não se acalmava, tentando entender quem o protagonista pensava que era para se permitir insultar a família Wang. Nem um minuto depois, a atenção de Bailey se voltou para Inan, que estava perdida no meio da multidão. E prestes a fazer uma pergunta, ele ouviu com horror quando o jovem disse para ela contar ao estranho que as pessoas de sua família serviam o protagonista. Pegando-a de surpresa, ele a forçou a confirmar a verdade sobre seu relacionamento com ele, e Inan, reunindo coragem, gritou que o prota não apenas havia ferido seu avô, mas também havia matado um outro velho. Ela afirmou que a sua família não podia obedecer a um homem como ele, e o jovem representante da família Wang ficou indignado, gritando que deveriam prender o rapaz de imediato, amarrá-lo e chamar a polícia. Com um tom frio, Bailey dirigiu-se à loira perguntando novamente se ela tinha certeza de que não estava falando mentiras, e ela lhe deu uma última chance de reconsiderar as suas palavras. Mas a garota, temendo que o protagonista pudesse destruir toda a sua família e que todos os seus esforços fossem em vão, começou a gaguejar e inventar desculpas. Admitiu que havia se esquecido de alguns detalhes e cometido um erro, pedindo desculpas a todos pelo seu engano. Todos olharam para Inan confusos e sem entender o que estava rolando, e somente o prota parecia se divertir com a situação, rindo internamente enquanto esclarecia os fatos como nunca foi feito antes. O representante da família Wang, cheio de raiva, se voltou para a garota perguntando mais uma vez se era verdade que o jovem havia matado seu tio. No entanto, dessa vez a resposta foi negativa e a fúria e o desprezo do representante agora estavam direcionados para a garota. De repente, o mestre Wang interveio na conversa, sugerindo que se um erro tivesse sido cometido, seria necessário chamar os guardas para evitar ferir o jovem. Contudo, o prota não se acalmou e se virou para a loira, dizendo que não era possível simplesmente fingir que nada havia acontecido, pois já havia sido prejudicado pelo que ela falou. A garota começou a gritar, acusando o prota de primeiro ter roubado o colar de sua família e de agora
agora ter pego e vendido o item para a família Wang sem sequer ter a permissão dela. Observando atentamente o pingente, o jovem segurou ele por um momento, mas permaneceu em silêncio. Em seguida, olhando para a loira, ele afirmou que finalmente havia devolvido o pingente ao seu verdadeiro dono. Em um tom mais calmo, admitiu que por causa desse pingente, ele havia quase destruído toda a família Wang. A garota permaneceu em silêncio, confusa e sem entender o porquê estava acontecendo aquilo, e estava começando a questionar os seus próprios sentimentos. Algumas pessoas ao redor estavam intrigadas, começando a pensar que eles pareciam um casal verdadeiro, e além disso, muitos se perguntavam por que a Bella estava flertando com aquele jovem, considerando que ela era namorada de Gogan. Quando o protagonista devolveu os itens, afirmou que sempre respeitou o prestígio e a honestidade. Enquanto a família de Nan cumprisse sua palavra, ele também cumpriria a sua. Um minuto depois, ele continuou explicando que daria à garota os itens que havia comprado no leilão, cujo valor era de 20 milhões, o que poderia ser considerado uma boa compensação. Brincando com seu novo conhecido, o prota tentou tirar delas pulseiras, demonstrando que ele tinha que ser tratado com respeito. Contudo, seu plano não estava destinado a se concretizar. A garota assinou com a mão e declarou orgulhosamente que precisava de todas aquelas decorações. E enquanto isso, os espectadores continuavam a sussurrar entre si, discutindo o fato de que o novo milionário havia aparecido na cidade e especulando sobre a origem daquele casal de amante. Decidindo que já tinha lidado com a beldade, o protagonista se voltou para o representante da família, declarando que agora ele teria que responder. O homem, sem entender aonde o protagonista queria chegar, perguntou de novo do que se tratava e, não querendo tolerar tamanha insolência por parte de um estudante, ele se virou para o seu segurança, ordenando que quebrasse a perna do prota. O segurança caminhou até o protagonista com olhar firme e determinado a cumprir a ordem. Aproximando-se o máximo possível, ele se dirigiu ao jovem como se estivesse falando com uma criança e disse que queria ver se ele resistiria ao seu golpe poderoso. No segundo seguinte, Bailey viu o punho forte do seu oponente se aproximando rapidamente da sua cabeça e todos os presentes ouviram um baque surdo que indicou que, apesar da sua idade, o jovem havia conseguido realizar algo praticamente impossível. O golpe foi tão poderoso que parecia ter esmagado o rosto do oponente, tornando impossível quase que voltar ao normal. Envolto em uma poderosa energia, o prota observou triunfante, enquanto o agressor voava para o lado e caía ao chão. O representante da família ficou em choque, incapaz de acreditar no que via, e não entendia como que um garoto magro havia conseguido enfrentar um homem tão grande e tão forte quanto seu guarda-costas. Olhando calmamente para o cara caído, o protagonista afirmou que as pernas dele já estavam quebradas há muito tempo e, após um breve silêncio, se manteve firme enquanto os outros continuavam a absorver o que havia acabado de acontecer. Bailey acrescentou que desde que havia jurado proteger as suas pernas de serem quebradas de novo, faria qualquer um que tentasse fazer isso sofrer ainda mais. Essas palavras irritaram um homem que estava à sua frente. Enquanto isso, o prota, concentrando toda a sua energia em suas mãos, começou a pensar em tirar as pernas do criminoso de uma só vez, para se vingar mesmo. No entanto, quando estava prestes a agir, um grito surgiu atrás dele, ordenando que todos ficassem onde estavam, e era a polícia. Levantando as mãos, um dos policiais perguntou se alguém ali queria ser preso ou se tudo isso não passava de um engano. Ao ouvir o som das algemas estalando, Bailey percebeu que as intenções da polícia eram sérias. Uma garota desconhecida, olhando para ele, comentou que as suas habilidades não eram nada ruins, mas recomendou que ele não resistisse. Essa misteriosa jovem, segurando uma bola de energia nas mãos, pensava sobre a necessidade das pessoas de se cultivar. No continente Ruxial, Bailey poderia construir uma capital inteira e destruir um país. Aquilo era comum, mas o que realmente estava em jogo era uma mudança nas circunstâncias ou talvez na memória de alguém. O policial disse ao jovem para esquecer tudo o que tinha acontecido e ainda acrescentou que a delegacia analisaria tudo com muito cuidado, conduzindo uma investigação completa. Se descobrissem que o prota realmente era inocente, ele seria liberto de imediato. Enquanto era levado pelos oficiais, ele ouviu um representante da família Wang gritando que mesmo que a polícia o levasse, eles o pegariam. Ouvindo isso, o prota se manteve calmo, mas já estava formulando um plano astuto em sua mente. Erguendo um dedo e girando o fluxo de energia, ele direcionou para o agressor e, agarrando a perna do homem, ele gritou com toda a pompa, sem entender o que havia acontecido com ele, já que tudo parecia estar indo tão bem até então. A polícia, notando a situação, questionou se o protagonista tinha alguma coisa a ver com o que acabara de acontecer, e ele com calma respondeu que teria que fornecer algumas provas. Uma das meninas do meio da multidão se virou para o interlocutor, perguntando se ele tinha visto algo brilhar, e ela explicou que não conseguiu ver claramente o que era na verdade. O policial, olhando de soussaio para o homem, sugeriu que talvez a menina tivesse imaginado tudo, já que ele mesmo não tinha nem notado nada suspeito. O guardião da ordem então voltou-se novamente para Bailey e perguntou se ele havia feito algo com a perna do infeliz, e o prota, dando de ombros, fez uma contra-pergunta sobre quem era aquela garota, já que ela claramente não era uma policial e nem trabalhava na delegacia local. Após uma breve pausa, ele acrescentou que acreditava que a polícia havia montado uma emboscada para pegar ladrões de joias e, se fosse o caso, não deveriam sair do prédio. Se isso acontecesse, o irmão Jin sofreria sérias percas e isso não seria nada bom. A mulher, olhando furiosamente nos olhos do prota, disse que se ele estava pensando dessa maneira, significava que ele era cúmplice dos bandidos. Sorrindo, nosso herói notou que em primeiro lugar ela estava errada e em segundo ele poderia facilmente mandar ela de ré. Agarrou-o pela nuca e o homem da lei sugeriu que o prota provavelmente pensava ser o grande mestre Joshin, capaz de matar os outros sem sequer hesitar. Mas antes que a mulher pudesse terminar essas frases, o protagonista insinuou abertamente que ela mesma tinha visto tudo. Apesar de pensar por um momento, a mulher percebeu que se o jovem pudesse quebrar uma perna sem sequer usar as mãos,
mãos, então ele estava no nível de um grande mestre Danjin. Isso significava que deveriam ter muito cuidado com aquele jovem rapaz. O protagonista também refletiu sobre isso, se lembrando de que na sua vida anterior, depois de roubar o Império do Castelo Fei, essa mesma mulher havia morrido. Em voz alta, ele perguntou se ela realmente era Yao Fengling, aproximando-se o máximo que podia do jovem, e a garota disse que não importava como ele sabia o seu nome, ela só queria que ele a ajudasse e que tudo fosse justo. A polícia afirmou que Bailey não seria preso pela ajuda que ele havia dado, e estendendo a mão em direção a ele, a Bella disse que estava disposta a cooperar. O serviço secreto de Danzhou estava interessado no protagonista e se ele quisesse seria convidado como um palestrante em seu serviço secreto. Não demorou muito até que os colegas dos policiais começassem a se desculpar com o jovem, sugerindo que ele se juntasse à equipe, prometendo muitos benefícios, mas o prota fingiu pensar por um momento e respondeu que estava interessado na proposta, mas que andava muito ocupado ultimamente e por isso não tinha tempo para assumir tal compromisso assim e tal responsabilidade. Os policiais ficaram surpresos com a rejeição e não entendiam como que alguém poderia recusar uma oportunidade tão maravilhosa e, diga-se de passagem, única. Um deles explicou que muitas pessoas sonhavam com uma posição dessa, mas acabavam nunca tendo a chance, e ele perguntou o que poderia ser mais importante do que a oferta que tinham feito. O prota, colocando as mãos no bolso, diminuindo o passo, mencionou casualmente que havia um pequeno assunto que ele precisava resolver recentemente. Ao ouvir isso, Yinguan suspeitou que tivesse algo a ver com a sua família. Ao mesmo tempo, o grande artista pensou que o jovem finalmente havia aceitado a sua proposta e que se tornaria sim o seu aluno. No entanto, o prota permaneceu em silêncio, apenas levantando a mão e mostrando 3 dedos para que todos pudessem ver. Diante da confusão estampada nos rostos dos presentes, ele explicou que faltavam apenas 3 dias para o exame universitário, mas ele ainda não havia começado a se preparar. Todos olharam atentamente para ele, por um lado suspirando de alívio, mas por outro, não conseguiu entender como que alguém poderia recusar uma oferta tão boa por causa de umas provas. Yao Fengling foi a primeira a quebrar o silêncio, afirmando que esperaria o jovem terminar os seus afazeres e que o encontraria pessoalmente depois. Percebendo a indignação do chefe, o protagonista acrescentou que havia algo mais valioso nessa exposição e se fosse apenas as joias comuns expostas no salão, os ladrões não teriam se arriscado tanto. Um minuto depois, a polícia sugeriu que uma das 4 pedras milagrosas fosse a Dásia, um fenômeno Boku. De repente, a Bella se virou para o protagonista, percebendo que ele poderia estar com essa joia. Ela se aproximou o máximo possível e agarrou sua nuca, mas não teve pressa em fazer perguntas. Isso porque o cara acabou dizendo que o fenômeno seria mostrado à noite, mas se aparecessem ladrões não poderiam realizar a demonstração. A garota respondeu calmamente que ela e sua equipe estavam lá e então o dono não precisaria se preocupar, e além disso teria a ajuda do prota. Quando perguntado se Yao Fengling confiava no jovem, ela respondeu que se ele pertencesse a uma gangue, a joia já teria desaparecido há muito tempo. E sem querer esperar mais, o protagonista acrescentou que queria ver aquela pedra maravilhosa e por isso queria ajudar a garota. Mas a polícia alertou que não era preciso pressa e que era melhor esperar até a noite para não assustar os ladrões. Aproximando-se do prota com um copo de vinho, alguém perguntou se ele gostaria de beber para relaxar um pouco. Em vez de responder, ele colocou a mão no ombro da garota, percebendo que não precisava fingir ser o seu bom amigo.